Olá, seja bem-vindo à aula bônus do curso Desenvolvendo o Cérebro para a Liderança. Eu sou Estevão e, além de trabalhar com a ginástica cerebral, eu também sou formado em administração e pós-graduado em planejamento e gestão estratégica. E na aula de hoje, nós vamos aprender os 4 fundamentos essenciais da administração. Primeiro de tudo, todo líder é um administrador, porém, nem todo administrador é líder. Porém, todos nós somos um pouco administradores, seja em casa, seja no trabalho, na escola ou até mesmo na igreja, nós sempre estamos fazendo alguma função que envolve a ciência da administração. Mas eu vou aprofundar sobre os 4 fundamentos agora nessa aula. Primeiro de tudo, os 4 fundamentos são planejamento, organização, liderança ou execução e controle. Claro que algumas nomenclaturas dependem de autor para autor, mas eu vou chegar em cada um deles. Primeiro, o planejamento. Planejar é uma tarefa essencial para um líder. Um líder que não planeja, ele não é um líder eficiente. Então, todo líder precisa ter um planejamento de ações do que ele precisa fazer. O planejamento é colocar a estratégia em prática. É você listar todos os recursos que você vai precisar para sair do ponto A até o ponto B. Então, para planejar, você precisa ter uma estratégia bem traçada, que também vai depender das suas habilidades, e assim você vai poder chamar toda a sua equipe e compartilhar do seu planejamento e também contar com a ajuda deles para incrementar esse planejamento para a hora da execução. Vou dar um exemplo aqui. O pastor Gilead, ele precisa fazer um planejamento estratégico com a liderança da igreja para todo ano. Então, todo ano, geralmente em janeiro, é feito um planejamento dos eventos que vão ser feitos na igreja, as pessoas que podem participar dos departamentos, o processo de eleição e tudo mais que a igreja vai executar durante o ano. Mas sempre é feito um planejamento. Agora, imagine como seria um funcionamento da PIB se não tivesse feito um planejamento estratégico antes, através do pastor e da liderança. Seria uma bagunça. Então, planejamento serve para colocar o caminho que foi estipulado pela estratégia no papel e assim você poder estar melhor aparado para, na hora de executar, você saber cada passo que você vai dar para conseguir chegar no objetivo e no resultado que você quer. Tem algumas ferramentas que podem lhe ajudar nesse processo? Claro que tem. Algumas ferramentas, inclusive, são digitais e são de fácil uso. Então, tem a ferramenta chamada Trello, que é uma ferramenta muito legal de organização de tarefas. Então, você pode trabalhar com uma pessoa só, como também uma equipe, você delegar as tarefas à equipe. E lá você consegue colocar cada tarefa e o cumprimento daquela tarefa, estipular tempo de execução, etc. Você também pode usar o planejamento de uma ferramenta chamada Canva, que é um planejamento, ela é um pouco mais utilizado na área de empresas, mas pode ser aplicado também em outras áreas, se fizer uma adaptação, que aí você pode ver recursos, público e outras dimensões do evento que você, ou do planejamento do resultado que você quer alcançar, e você vai colocando nessa planilha e vai seguindo cada passo e também revisando para ir melhorando o planejamento a cada hora que for executando. Também você pode usar, se não tiver acesso a nenhuma dessas outras ferramentas digitais, você pode fazer simplesmente uma lista. Você pode usar uma agenda para organizar o que você vai fazer uma lista num pedaço de papel. Tudo isso vai fazer com que você organize melhor suas ideias, você comece a conversar com os seus liderados e assim, todo mundo contribuindo um pouco, faz com que o planejamento fique consistente para poder ser colocado em execução. Então, o planejamento é crucial na vida de um líder e ele precisa ser bom nisso e também passar isso para os seus liderados, para que todos em conjunto possam trabalhar para chegar no resultado. O segundo fundamento da administração é a organização. Então, depois que você fez o planejamento, já colocou o passo a passo do que você vai fazer, agora é hora de organizar os recursos que você vai precisar para colocar em prática. Então, é captação de dinheiro, ou ferramentas, ou até pessoas, os recursos humanos. Tudo isso faz parte da organização de você colocar cada recurso no seu lugar para ser usado no devido tempo e assim você conseguir dar consistência ao planejamento na hora da execução. Não adianta você planejar e não ter o que usar para colocar esse planejamento em prática. Então, para isso, você precisa ser organizado. Então, esse é o segundo fundamento, é bem mais simples. E ele também pode ser feito na hora do planejamento. Enquanto você está fazendo o planejamento, ao mesmo tempo você já vai também processando a organização. Você vê o objetivo e já coloca o recurso que vai ser utilizado
para chegar no resultado que você deseja. E sem isso, o planejamento não vai poder ser feito na sua totalidade. O terceiro fundamento da administração é a execução / liderança. Então, dependendo do autor, alguns usam execução, o nome execução, e outros usam o nome liderança. Então, veja, liderança está intrínseco na hora de você planejar, organizar e executar. Não adianta o líder formular um grande planejamento, uma grande estratégia com a sua equipe, ficar todo mundo empolgado e motivado para fazer alguma ação, mas não colocar em prática, não executar. Então a execução é o passo, talvez seja o principal desse processo da administração, porque é o que vai trazer à vida, à realidade, aquilo que está planejado. Então a gente sempre sonha, né, tem objetivos para alcançar, fica naquele planejamento, mas muita gente, inclusive líderes, às vezes pecam um pouco nisso de ficar somente planejando, querendo somente fazer quando chegar o melhor momento possível, e às vezes esse melhor momento possível já passou, você já devia ter começado a ter colocado em prática. E para utilizar um exemplo aqui da igreja também, imagine se algum ministério da igreja for fazer algum evento, né, que tenha datas certas de cada ministério, e ele planejar, organizar, mas quando chegar a data, não executar, não sair nada, ninguém fazer nada, simplesmente acontecer só o culto comum que acontece toda vez e não daquele ministério. Então, simplesmente, o planejamento e a organização não serviu de nada, só ficou no campo das ideias. Então, para ter uma efetividade daquele objetivo que você quer alcançar, do resultado que você quer, você precisa colocar em prática. Então, ter uma data ajuda bastante nisso, porque é como se fosse uma meta. Você quer alcançar aquela meta, na data tal, a gente vai executar, já vai ter todos os recursos separados, já tem tudo planejado, é só seguir o plano, usar os recursos e atingir o objetivo. Caso no meio do processo aconteça algum desvio do caminho ou do planejamento, então entra o quarto princípio da administração, que é o controle ou avaliação. O controle, ele denota, né, ele dá o sentido de seguimento de regras. Então, o líder não precisa, lógico, precisa ser autoritário, mas ele tem que estar de olho como um supervisor se a execução está seguindo o planejamento e também a organização. Então, precisa manter esse controle, porque se alguma das pessoas de repente começar a fazer alguma coisa que não estava dentro do planejado, o líder vai lá e chama a pessoa de volta ao plano, sempre seguindo aquele objetivo que é o foco do resultado que você quer. Então, o controle é muito necessário na hora da execução para que não tenha nenhum desvio. E também é muito importante que se tenha a avaliação. A avaliação é de você estar tirando alguma métrica ou então alguma opinião ou conclusão do que está sendo executado e se está surtindo o efeito que foi planejado. Ou pode até que o efeito seja melhor do que o planejado e isso também é ótimo. Mas se caso esse efeito não for muito positivo, então é importante que se refaça o plano ou que faça algumas modificações no plano ou na organização para que seja reexecutado aquela atividade, aquela função, para que sim consiga chegar no resultado pretendido. Então, o controle e a avaliação fazem parte desse último processo do fundamento da administração, que é você fazer essa reorganização, ou seja, nada mais é do que você tirar um aprendizado daquilo que você começou antes. Lógico que nem todas as vezes tudo sai bem de primeira, mas isso vira um aprendizado que aí vira um replanejamento, que você já melhora as partes que precisam e na hora que você organizar novamente e for executar, aí vai sair de um melhor jeito e aí você tem muito mais chances de conseguir o resultado esperado. Muito bem, esses são os 4 fundamentos da administração. São muito básicos e muito fáceis de serem entendidos. Eu sugiro que você procure também outras fontes em livros ou na internet ou até em cursos que você possa melhorar esses aspectos e se aprofundar nos conhecimentos sobre a administração, porque isso é muito útil na vida de um líder e no ato da liderança, e você vai crescer muito mais como pessoa, vendo por outros pontos de vista, sabendo como aplicar e também vai ter muito mais chance de colher resultados positivos, executando de uma forma melhor, mais profissional e também com a cabeça mais cheia de conhecimentos e preparada para conduzir essa liderança. Ok? Reflita sobre tudo isso,
Espero que você tenha aprendido nesse curso coisas valiosas e que você principalmente possa aplicar na sua vida. Que tudo isso, todos esses conhecimentos não fiquem só na sua cabeça, mas que virem ação e que você possa compartilhar também para o crescimento de outras pessoas. Então, bom aprendizado, bons estudos a todos e continue aqui no PIB Educa aprendendo mais sobre todos os assuntos. Até a próxima!